com muita alegria que nos reunimos para que a gente possa refletir aí sobre as verdades espirituais, possamos agradecer pelo local que nos recebe sempre, nos acolhe, pelos mentores que nos orientam, nos auxiliam, e pelos companheiros que nós sempre encontramos aí para nos auxiliar, nos ajudar e ser companheiros de trabalho. Então é sempre um momento de muita alegria ter um momento como este aí na nossa semana muito corrida, com muita pressa, para que a gente possa parar um pouco, ter a nossa mente mais tranquilizada e poder nos orientar e refletir um pouco. O nosso tema de hoje, como sempre, é um tema evangélico, que a gente lê uma passagem dos evangelhos para que a gente possa refletir sobre ela. Nenhuma das passagens evangélicas, como a gente sabe, é nova para nós. A gente já leu, já ouviu alguém falar, mas muitas vezes a gente esquece de usar as lições para nós mesmos. Então o objetivo aqui é sempre utilizar essas passagens evangélicas em nós mesmos, com a possibilidade que a gente possa melhorar e se equilibrar cada vez mais. O mundo quer que a gente seja o melhor. Porque devemos ser o melhor profissional, o melhor pai. Não serve ser pai, não serve ser mãe, a gente tem que ser o melhor. Tem que ter a melhor roupa, o melhor emprego, o melhor carro, a melhor casa. E assim nós vamos sendo criados e a nossa vida vai seguindo com esse tipo de pensamento. E quando a gente percebe, a gente é levado por essa ideia, por essa busca sem fim, quando o Evangelho diz que não devemos agir assim. Não devemos buscar ser servidos, ou não seria esse o nosso objetivo principal. Apesar de todo o nosso conhecimento espiritual, a gente ainda é levado por esse tipo de raciocínio. A gente ainda é levado por essa forma como o mundo espera que a gente pense. Mas por que isso acontece? Porque a gente sempre espera ser o melhor, ser servido. A gente nunca está à disposição, ou quando está de mau humor, buscando alguma outra recompensa em troca, porque é tão difícil ser feliz, às vezes com pouco dinheiro, não tanta beleza, não tão bom emprego. Por que isso ainda é tão difícil para nós? Quando começamos a ler, descobrir e acreditar e a trabalhar juntamente com a espiritualidade, os nossos valores começam a mudar. A gente percebe que o objetivo da vida, de uma encarnação, é ser instrumento da nossa evolução espiritual, ser um instrumento do nosso espírito. Assim como o nosso emprego material é um instrumento para a nossa vida particular, para a nossa família, para o nosso crescimento. E isso a gente começa a perceber e ver que tudo aquilo que está refletido na matéria pode não significar a mesma coisa do ponto de vista espiritual. Então, aquele que tem o melhor emprego não significa que é o melhor espiritualmente falando. Aquele que é mais bonito não significa que seja o mais belo espiritualmente. Aquele que é mais educado no trato social não significa que seja o mais evoluído espiritualmente. E a gente começa a perceber que valores do espírito exigem de nós certas características que não são reconhecidas no plano físico. Às vezes o silêncio, a discrição, uma vida inteira discreta, sem ninguém saber quem nós somos, e por trás disso um grande grau de evolução. E o Espiritismo começa a nos mostrar isso. E a gente começa a nos desligar daquela ansiedade de querer tudo melhor, de querer ser servido. Eu não posso fazer isso? Isso não é para mim. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, eu sou melhor do que isso. Para mim só serve o melhor. A gente começa a se desligar desse tipo de pensamento. Lendo sobre a vida dos grandes espíritos, todos eles serviam. Todos eles eram tranquilos. João Nunes Maia, que psicografou um livro sobre Francisco de Assis, conta que numa determinada das suas viagens, ele ficou abrigado em um determinado local. Só que a pessoa falou que não, você não precisa fazer nada. Pode ficar tranquilo. Ele, não, eu não fico sem fazer nada. Foi lavar vasilha. Mas Francisco de Assis fazia isso? É esse o tipo de pensamento que nós temos que mudar. Jesus deu exemplo, fazendo tudo que aparecer no seu caminho, para que a gente pudesse aprender essa lição. Tudo que aparece nos dá a oportunidade de crescer. No agrupamento que o mestre Assis iniciou, o que eles ficavam fazendo durante grande parte do dia? Hortas. Mas por que eles faziam isso? Primeiro, para se alimentarem, mas por causa do silêncio,
da oportunidade de reflexão, da oportunidade do trabalho e várias coisas que a gente aprende com determinadas atividades. Vejam como todos eles eram muito simples, muito preocupados com o trabalho a todo instante, sempre com muito boa vontade, onde quer que eles estivessem. Paulo também nos dá essa lição. Nós sabemos que Paulo circulava, era o apóstolo que viajava e ele trabalhava. Isso é um detalhe muito importante da vida de Paulo. Ele não vivia de doações, vivia do seu trabalho. Então, onde quer que ele estivesse, ele procurava trabalhar. Obviamente, eles ficavam na casa de pessoas que davam abrigo, mas assim, eles trabalhavam. Não importa o que precisasse fazer, eles faziam. E assim nós vamos buscando uma lição diferente da que a gente está acostumado. Falar, eu quero um emprego bom que eu preciso trabalhar pouco e ganhar muito. Ou eu quero trabalhar só até tal idade, daí para frente eu quero só aproveitar. Ou eu quero ter filho logo para poder crescer e já ficar livre. Vejam, todos os nossos pensamentos são nesse sentido. Eu quero aposentar o mais rápido possível. Todos, quando o Espiritismo e a espiritualidade nos diz o contrário. Que uma encarnação é para trabalhar. Obviamente que eu falo trabalho em todas, do ponto de vista do crescimento espiritual. Em todas as nossas aí frentes de trabalho. Mas esse é o objetivo, a gente nunca vai parar de trabalhar. E quando desencarnar vai fazer o quê? Trabalhar. Inácio Ferreira, que era um médico psiquiatra, tomava conta de um sanatório enquanto encarnado. Desencarnou, foi para o lado de lá, faz o que lá? Toma conta de um sanatório. E assim a gente continua as nossas atividades. Do lado de cá ou do lado de lá, vamos continuar sempre trabalhando. O que muda ou difere é a qualidade do nosso trabalho e a forma como a gente enxerga o nosso trabalho. Ou a forma como nós tratamos aqueles que trabalham conosco. Será que estamos servindo? Será que achamos que podemos sempre ter a oportunidade de auxiliar ou queremos sempre ser servidos? Nunca auxiliamos, não temos paciência, não temos tempo. Aquela pessoa não merece. Por que a espiritualidade ela se preocupa tanto, insiste tanto neste assunto? Não é um assunto só do Evangelho, é um assunto que a gente pode percebê-lo em várias mensagens, em vários locais, sempre esse pano de fundo de servir. Por que é tão importante? Além, obviamente, de exercer a humildade. Por que isso para nós é tão importante? Enquanto espíritos inferiores em grau de evolução. Quem será o maior de nós? Já pensaram? O mestre Emmanuel responde para nós. O maior no reino do amor será aquele que se fizer o servo infatigável de todos. Aquele em que, se esquecendo, oferece aos outros a própria alegria que não possui e que, em se ajustando à máquina do bem, possa apagar-se, contente e anônimo, atendendo, no lugar que lhe é próprio, a tarefa que o Senhor lhe determina. Vejam, dar a alegria que não tem e atendendo a tarefa que o Senhor lhe oferece. Será que nós estamos assim? Querendo ser maiores do ponto de vista espiritual? É uma explicação muito boa, excelente, para mostrar como a simplicidade no plano físico, o esforço, o trabalho, pode se tornar para nós um reflexo grandioso do ponto de vista espiritual. Aqueles com alto grau de evolução estão sempre servindo com tranquilidade, sem precisar nenhum alarde, sem que ninguém saiba, trabalhando, orientando, dando a alegria que não tem e sabendo compreender as lições que Deus traz para nós. Será que nós estamos fazendo efetivamente isso? Será que seguimos o conceito aí que o mestre Emmanuel nos passa? Por que é tão importante servir? Voltando à pergunta de antes. O mestre Emmanuel também responde para nós. A criatura que serve pelo prazer de ser útil
progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. Vejam, aquele que se dispõe a servir, que está sempre disponível, que busca a compreensão ao seu redor e a paz, ele espiritualmente começa a desenvolver mecanismos de solução de problemas e assim ele evolui. Qual pessoa se encaixa nesse conceito que eu acabei de dar? Que resolve 1000 problemas que aparecem na sua frente ao mesmo tempo. Uma mãe, não é assim? É o melhor exemplo que a gente pode pegar deste conceito do mestre Emmanuel. Uma vez fizeram uma pesquisa com crianças e elas responderam: a diferença do pai para a mãe é que a mãe resolvia tudo e o pai nunca sabia onde nada estava. E é um pouco assim. Qual pessoa resolve tudo? A gente percebe que esse é um dos objetivos do espírito. Conseguir resolver vários problemas que surjam ao seu redor. Aquele que tem equilíbrio e condição de vencer os obstáculos que aparecem. Sem resmungar, sem reclamar, estando sempre à disposição, como uma mãe faz. Um filho está com dificuldade, o outro filho, alguma coisa acaba, outra coisa tem que comprar, uma roupa. A mãe sai resolvendo tudo o que tem para fazer. Quando é um homem, sai para comprar uma coisa e volta com outra coisa e esqueceu o que saiu para comprar. Não é assim que nós somos? Temos que conquistar essa vantagem que as mulheres têm. Servem por amor, têm essa condição e essa facilidade de saber de tudo o que acontece. E nós não. Vejam como servir é muito importante. Por amor aos filhos, por amor ao lar, por amor ao marido, elas desenvolvem uma característica que a espiritualidade espera de todos nós. Outros dizem: eu só faço isso. Isso aqui não, outra pessoa vai resolver. Deixamos de desenvolver qualidades e facilidades em nós. Eu só faço isso, não faço mais nada. Perde a chance. E vejam que servir é uma coisa, servilismo é outra coisa. Qual a diferença entre ambos? Qual a diferença entre servir e servilismo? Vamos pegar o exemplo excelente da mãe. Por que a mãe serve? Porque ela ama. Porque ela quer. O que é o servilismo? Ou subserviência? Muitos de nós, por questões de criação, desde a infância ou por questões de vidas anteriores, temos algumas dificuldades. Preguiça, tendências a não querer trabalhar muito, inseguranças. E tudo isso faz com que a gente tenha uma tendência a não querer tomar decisões, mas sempre que alguém tome essas decisões para nós. Nós não podemos confundir servir, como o Evangelho traz para nós, como uma mãe faz, com ter medo de tomar decisões, querer que alguém mande em nós. Há muita diferença nisso. O bom servo, o servo do Evangelho, é aquele que recebe os talentos e usa, toma decisões e emprega aqueles talentos. Não estamos falando de preguiça, de insegurança, de tristeza, de desânimo. Estamos falando de decisões, de querer seguir à frente, de liderar com essas características. Então vejam, o servo do Evangelho, aquele que serve por amor à mãe, é aquilo que tudo faz para resolver todos os seus problemas em volta, porque quer. Ah, mas por quê? Por sentimento, pelo amor, pela felicidade dos outros. Será que conseguimos fazer isso? É muito difícil agir como uma mãe para todos que estão à nossa volta. Querer ajudar sinceramente, querer auxiliar. É muito difícil isso para todos nós. Então, nós temos duas situações muito importantes quando a gente fala de servir.
primeira é obediência e a segunda é resignação. Temos esses dois pilares para que a gente possa preencher ao desejar servir. Quando a gente obedece, fazemos pela razão. Uma pessoa chega e faz isso para mim. Você pensa, não, é justo. Ela está doente, ela precisa de mim. Você usa o seu raciocínio e serve. Só que o cérebro não resolve todos os nossos problemas. Principalmente quando a gente fala de espiritualidade, que envolve sentimento. A resignação é o consentimento pelo coração. Então, nós vamos servir porque a nossa mente concorda e porque os nossos sentimentos, o nosso coração também concorda. Acha que aquilo é justo, que aquilo é certo. Mas fulano de tal está nessa situação ruim porque quis. Sim, o seu cérebro acha isso, mas o seu coração acha que a gente deve auxiliá-lo, deve servi-lo, deve ajudá-lo. Mas ele errou tanto. Mas a resignação pede isso de nós, que a gente auxilie quantas vezes for necessário. Então vejam, existe muita diferença para nós entre servir e ser um servo que não pensa, que não toma decisões. Lembram da parábola de uma história do sábio e da cobra? Havia uma cobra muito brava que estava apavorando uma aldeia. Muito brava, todo mundo que passava ela atacava, pulava, e essa passagem era muito importante para aquela aldeia. Passou um sábio na aldeia, e o pessoal falou, sábio, você podia ir lá conversar com a cobra para ver se ajuda a gente. Nós precisamos passar pelo caminho. E o sábio foi. Falou, cobra, você precisa ser humilde, precisa ser mais tranquila. E foi orientando a cobra. De início a cobra não deu muito assunto, mas resolveu seguir o que o sábio disse. E o sábio seguiu seu caminho. Na volta o sábio passou pelo mesmo local. Ele percebeu que a cobra estava toda machucada. Quem passava batia o seu cajado na cobra, chutava, xingava a cobra. Aí ele falou, cobra, por que você está assim? Você disse que eu tinha que servir as pessoas, que eu tinha que ser boa, que eu não podia atacar ninguém. Aí ele traz ali a nossa lição de hoje. Servir é uma coisa. Não podemos abrir mão dos nossos direitos, não podemos abrir mão do respeito, do equilíbrio e da harmonia. Então essa parábola é fantástica para todos nós. Uma coisa é servir, outra coisa é a subserviência. A grande dificuldade para todos nós é que no caminho do aprendizado é muito difícil distinguir um do outro. E muitas vezes a gente só vai perceber que cruzou a fronteira quando algo dá errado. Você percebe, nossa, essa pessoa está fazendo de mim o que quer. Um dia a gente descobre, não devia deixar fazer assim. E resolve mudar. A gente só percebe quando a fronteira já foi cruzada. Mas a gente tem que compreender essa lição. Cada um de nós é um espírito em evolução. Cada um de nós tem que tomar suas decisões. Cada um de nós tem que prestar conta sobre nós mesmos, sobre o que fizemos, sobre o que fazemos. Então, cada um de nós tem o direito de tomar as suas próprias decisões e arcar com as consequências dessas decisões. Não devemos nos escorar em decisões alheias, tanto de encarnados quanto de desencarnados. Também é um equívoco achar que nós vamos viver nossa vida com as respostas que os mentores vão nos dar. Obviamente que eles nos ajudam, mas as decisões das nossas vidas são tomadas por nós mesmos. É um direito que nós temos, é o livre-arbítrio. Deus nos deu para que a gente possa exercitá-lo e evoluir através do exercício do livre-arbítrio. Quando a gente escora demais, começa a pedir opinião demais, começa a ter medo de decidir, é porque algo errado está acontecendo. Quando a nossa coragem está vacilando de seguir a vida, de tomar decisões, é porque algo ruim está acontecendo conosco. Temos que repensar
por que estamos assim. Porque estamos pedindo de fora aquilo que deveria sair de nós mesmos. E assim a espiritualidade nos orienta. E assim Hamed e o mestre Emmanuel sempre vão nos orientando, e principalmente o mestre Jesus. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Aquele que quiser ter o poder no plano espiritual, que seja o servo na terra. Mas por que isso? Nós acabamos de ver. Acabamos de ver que várias encarnações, longo tempo servindo, traz para nós várias qualidades. O poder de resolver problemas. E isso é evolução para nós. Todos nós conhecemos aquela pessoa que onde chega resolve tudo. E aquela que onde está não resolve nada. Meu chuveiro está precisando limpar. Vixe, não é? 30 dias para limpar o chuveiro. Ou quando não queima, aí só resolve quando queima o chuveiro. Eu estou com um problema assim, nunca resolve. Precisamos mudar a nossa forma de ser. Precisamos seguir em frente. Precisamos ser aqueles que resolvem. Precisamos servir aqueles que estão à nossa volta. Servir é muito importante porque tudo isso é uma energia. Quando essa energia da boa vontade de servir toma conta de nós, as pessoas começam a nos procurar. Vocês já perceberam que quando a nossa mente está tranquila, a gente está num determinado momento muito bom, várias pessoas começam a aparecer na nossa vida? Eu estou precisando disso, eu estou com esse problema, estou assim. A própria energia que nós estamos atrai aqueles que necessitam de ajuda. Então, aquele que se envolve na energia de servir, atrai as pessoas que necessitam ser servidas. E isso vira um ciclo. E onde você espalha o amor começa a voltar. E se você serve, a vida te servirá. E lembrem-se, toda pessoa que a gente serve, ela tem um mentor. Percebam, quanto mais pessoas nós estamos ajudando, mais mentores nós temos para nos auxiliar. Você ajuda várias pessoas ao mesmo tempo. Obviamente que os mentores daquelas pessoas estão de olho em você, porque se você se desequilibrar, várias pessoas também se desequilibrarão. Então, há um maior auxílio em seu favor. E assim a gente vai crescendo, vai criando amigos e vai se fortalecendo, até que todos auxiliem uns aos outros. E assim nós ficamos fortes, todos juntos trabalhando, com o mesmo objetivo. E os nossos mentores se unem em favor de todos nós. E nós não nos perdemos aí no caminho. Então vejam, é um elo, é um equilíbrio que nós buscamos para que a gente possa nos fortalecer e aqueles que estão à nossa volta. Devemos servir como o Mestre Jesus pede, devemos buscar o nosso local, devemos buscar que a nossa mente e o nosso coração queira servir. Faça sentido para nós servir. Servir é uma escolha, não é uma obrigação. Aquele que serve por obrigação tem que repensar. Mas ao mesmo tempo que é uma escolha, o Evangelho pede que a gente escolha cada vez mais servir. Porque é servindo que vamos ser servidos. Porque é servindo que a vida traz isso de volta para nós. Então que a gente possa refletir sobre essas palavras do dia de hoje, que a gente possa analisar a nossa vida, como estamos, qual energia está conosco, do egoísmo, da intolerância, ou a energia de servir, da caridade, do amor, da tranquilidade? Porque é essa energia que diz quem nós somos. Espiritualmente falando, basta olhar, perceber a energia para saber quem nós somos. E a gente tem sempre que lembrar que o que a gente oferece para a vida é o que a vida oferece para nós. Aquele que está sempre cobrando e exigindo, vai ser cobrado e exigindo. Aquele que serve, terá facilidades da vida e daqueles que aparecem no seu caminho. Então, que o Mestre Jesus possa nos amparar, que o Mestre Jesus possa nos auxiliar nas reflexões do dia de hoje, que a gente, quando se deparar aí com uma situação como esta, a gente possa servir. Buscar sempre fazer bem. E não basta servir, tem que servir bem.
Não basta dar quando vamos doar uma roupa, não basta doar uma roupa furada. Não basta dar uma comida velha, dar uma orientação pela metade. Temos que servir de uma forma bem servida, uma forma equilibrada. Isso também é muito importante. Não basta o desencargo de consciência. Temos que fazer bem feito.